Meus amados, o tema de hoje é o capelão conselheiro. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de Provérbios de Salomão. Capítulo 11. Diz assim a palavra básica do tema de hoje: não havendo uma sábia direção, estou lendo Provérbios 11, 14. Não havendo uma sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. E é isso que nós vamos tratar esta manhã. Como o capelão deve ser um conselheiro, alguém que aconselha. Esta é a função principal do homem de Deus, da mulher de Deus, e agora neste viés de estudo sobre o capelão. Vamos orar a Deus, vamos preparar agora o coração. Já louvamos, já cantamos, já aplaudimos, e agora, Senhor, aquietamo-nos na Tua presença. É um fato real para nós. Tu estás neste lugar. O Teu Espírito Santo se move neste lugar. Os Teus anjos se movem neste lugar. Esta é a Assembleia dos Santos, é a congregação divina. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, predispõe, Senhor, também a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a palavra, para recebermos o ensino, para recebermos a graça maravilhosa da Tua palavra. Em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém, amém. Quero mandar um beijo para a nossa bispa, que está com as crianças, estão participando do culto ao vivo e em direto. Minha saudação, então, para o meu lar, para a minha casa, para a minha família, para aquilo que eu considero a prioridade número 1 da minha vida. Vamos ouvir o Espírito falar. Meus amados, quando o Senhor me inspirou a criar um espaço dentro da congregação para um curso de capelania, que nós estamos chamando também de Bom Samaritano, eu tenho dito que este é um ministério voluntário. O capelão é, acima de tudo, um conselheiro. É um aconselhador espiritual. E quando o capelão, você irmão, você irmã, nós igreja, estamos preparados para o aconselhamento, isto gera segurança à pessoa que recebe o conselho. Diz a palavra que quando não há uma sábia direção, o povo cai, mas na multidão dos conselheiros, quer dizer, onde há realmente Deus falando através de pessoas, diz que aqueles que recebem se sentem seguros. Então, muito importante nós sabermos defender a palavra, sabermos defender a razão da nossa esperança. Isso tudo eu tenho ministrado já nas reuniões anteriores. Mas hoje especificamente, veja o que diz Provérbios 8, 12. Eu, disse a palavra, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Quer dizer que uma pessoa que tem a sabedoria de Deus, que conhece a Bíblia Sagrada, que tem uma experiência viva e forte com Deus, ela é um homem, uma mulher de conhecimento e de conselhos. Há um ditado que diz: se conselho fosse bom, não se daria, se venderia. Mas isto é um equívoco. Isto é um equívoco. Na realidade, o crente em Jesus Cristo tem que ser prudente, ter conhecimento e estar apto para o aconselhamento. Porque nós nos deparamos todos os dias com pessoas com muitas dificuldades, em lutas existenciais, batalhas da vida, pessoas que vivem anos
numa escuridão de trevas, guerras dentro da família, violência. Eu estava lendo agora uma chamada do jornal esta manhã que dizia: só esse ano já foram mortas 33 mulheres por feminicídio, ou seja, ou o companheiro ou o ex-companheiro matou a esposa ou ex-esposa. É uma fotografia de primeira página, uma mulher com um golpe de faca, começando aqui na orelha, vindo até aqui, que o marido lhe deu não sei quantas facadas para matar. Então tudo isto são as trevas que estão aí fora. Tudo isso é a atuação do reino das trevas que vieram para matar, roubar e destruir. Então, às vezes a pessoa não sabe ser um esposo, não sabe ser uma esposa, não sabe ser um bom dirigente da sua casa, e então começam as situações a ocorrer. Vem a depressão, vem a angústia, vem o medo, vem as intolerâncias, as incapacitações. Como nós evangélicos podemos aconselhar? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver prudência, eu não sei aconselhar. Vem uma pessoa ter comigo e diz: eu briguei com a minha mulher, quero me divorciar. Qual é a nossa palavra? Larga, vai embora, ou vamos lutar por questões de família? Então, isto é essencial, saber ser um conselheiro. Vamos ver mais em 12:5 de Provérbios de Salomão: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. Então você veja, assim como Deus nos chama para sermos conselheiros do bem, também existem pessoas conselheiras perversas que enganam. A cartomante, a quiromante, os búzios, o tarô, a leitura das mãos, a cigana, o horóscopo. Fora aí, todo o ocultismo, que dá conselhos, mas que são conselhos perversos e enganadores. Existem lugares: olha, em 4 dias eu trago de volta o marido que foi embora, em 8 dias eu termino com o teu casamento e que está mal, eu dou-lhe um outro homem, uma outra mulher. São conselhos perversos e enganadores. 15:22 do livro de Provérbios: onde não há conselhos. Então você veja, o conselho é para ser dado. Diz que onde não há conselhos, fracassam os projetos. Quer dizer que não são só conselhos de marido, mulher, filhos, pai, até em projetos. Você tem um projeto de vida, apresente-o e peça um conselho. Pastor, eu conheci um senhor que tem dinheiro e quer me ajudar a fazer uma grande indústria, uma grande empresa, mas ele é espiritista, mas é uma pessoa boa. Não é boa, amado. Se não tem Jesus Cristo, não pense se associar. Este conselho tem que vir de alguém. A Bíblia diz: não te associes ao ímpio. Não há comunhão entre luz e trevas. Eu não posso beber na igreja o cálice do Senhor e depois beber o cálice dos demônios. Pastor, mas às vezes o irmão me parece radical. Não, não pareço não, eu sou radical com a fé. Eu não misturo fé com o mundo. Eu tenho que ser radical. A Bíblia diz que se eu for amigo do mundo, sou inimigo de Deus. Eu não quero arriscar a minha vida me tornando um inimigo de Deus. Deus me livre. Então disse: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros. E é isso, amados, que nós estamos preparando. Pessoas, muitas pessoas da igreja que sejam conselheiras. Porque onde há conselhos com prudência, sabedoria, há o quê? Êxito. Êxito. Então, às vezes, há uma troca de palavras. Eu estava falando esta manhã com uma pastora e eu disse: Deus está preparando um varão para a sua vida. Ela disse: eu estou esperando o conselho do profeta. Eu disse: já estou dando. Já estou dando. Que há tempos um dos nossos líderes me chamou e disse: a igreja diminuiu, não sei o que, temos problema, o que eu devo fazer? Eu disse: deixe-me orar ao Senhor.
eu fui orar a Deus e o Senhor disse, não, tem que fechar aquele local para deixar assentar o pó, para depois recomeçar em outro lugar, porque ali tem muita, sabe, coisas que não servem. Eu liguei para o líder e disse, Deus me disse para fechar esse lugar, aguardar um tempo e recomeçar depois. O líder disse, eu vou orar. Espera aí, foi palavra do profeta ou não foi palavra do profeta? Então as pessoas têm que saber, se há conselhos, há bom êxito. Se o conselho não vem de um perverso, enganador, há bom êxito. E 27:9, como o óleo e o perfume alegram o coração. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu amo perfumes, e amo, e quero lhe ensinar um negócio muito interessante. Perfume não é para fazer assim, não é para tomar banho de perfume, é assim, passa na cabeça, um pouquinho aqui, ó, e pronto. Porque tem perfume. Vamos continuar a mensagem. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Encontra doçura no conselho cordial. Então agora vamos começar mergulhando nestas verdades, amados. Diz que um conselho de um crente normalmente tem doçura. As pessoas gostam de recriminar os outros. As pessoas gostam de julgar os outros. Eu não gosto de julgamento dentro da igreja. Eu gosto de ser doce e os meus conselhos sempre são cordiais, ainda que às vezes seja uma repreensão, mas eu sempre o faço cordialmente. Pastor, o que isso tem a ver com o dia de hoje? Hoje nós vamos falar de uma coisa que o conselheiro, o capelão, tem que estar preparado, que é para falar da finitude da vida, da morte. Eu sei que isto é difícil de se falar, mas ouça uma coisa, todos nós nascemos para morrer. E as pessoas têm tanto medo de tratar disto, ou de falar, que não dizem assim, o irmão João morreu, dizem assim, o irmão João faleceu, porque as pessoas têm medo da morte. E deixe-me dizer-lhe que isto tem que ser um conselho doce e cordial, porque eu não vejo desta forma a morte. Eu vejo a morte como um momento muito importante e feliz da vida. Por quê? Porque é através da morte que se abre a porta que nos leva a Deus, que nos leva à infinita beleza, à infinita bondade, aquela que é a bondade e a misericórdia por toda a eternidade. Quer dizer, por mais anos que eu viva nesta terra, será ser muito pouco em relação ao tempo da eternidade. Então, para nós, eu aprendi isto com o meu pastor William Van Dijk. Ele dizia, Miguel Ângelo, morte é promoção à glória. Mas nós não vemos desta forma, nós ficamos com muito medo de tratar deste assunto. Então é um desafio emocional muito violento quando nós nos deparamos com alguém que está morrendo. É um desafio violento, porque o ser humano não vê como é preciosa aos olhos de Deus a morte de um santo, vê como uma desgraça. E nós, como conselheiros, vamos nos deparar a cada dia com pessoas que estão vivendo a finitude da vida. Nós temos um irmão aqui na igreja, nos acompanhou muitos anos, uma pessoa muito amada, e hoje eu já posso falar do nome, porque as minhas emoções já estão controladas nessa questão.
que foi o nosso querido coronel Jorge Fogaça, que foi um exemplo de Deus, de bons modelos neste ministério, e que 1 mês e poucos antes dele descansar no Senhor, me encontrei com ele na cidade, fomos tratar de um assunto num órgão do governo, e entramos numa sala, enquanto esperávamos a solução, nós nos sentamos, ele olhou para mim e disse assim, ele tinha um câncer, e ele disse, apóstolo, eu não estou triste com Deus, porque eu tenho um câncer. Eu não estou chateado com Deus. Eu sou salvo. E se o Senhor disser, terminaram os teus dias nesta terra, eu vou feliz. Aquilo me deu um arrepio, porque você sabe, nós sempre dizemos, não fale disso agora, não, papai nunca vai morrer, vovó vai ser eterna. E eu disse, mas onde o irmão aprendeu isso? Ele disse, com você. Eu sou da igreja há 25 anos. Então, amados, graças a Deus que nós vamos aprender hoje a ter doçura e cordialidade num conselho, numa orientação à família e a alguém que está morrendo, porque nós entendemos que a dignidade e o respeito nos dias finais da vida são essenciais. Às vezes até a doença ou a morte nos fazem enfrentar face a face a nossa própria mortalidade. Eu estive 2 anos em hospitais militares. Eu vi muita gente morrer ao meu lado. Morria da cama do lado direito, morria do lado esquerdo. Eu convivi com o cheiro da morte quase 2 anos dentro de hospitais. Aquilo que eu tinha pavor se tornou um fato. Todos os dias eu vi dizer assim, isto é a finitude da vida. Algumas pessoas partem antes, outras partem depois, mas isto é a finitude da vida. Então, é muito interessante que nós estudemos isto, porque normalmente a pessoa que está no limite da vida, ela se sente muito desamparada. Há um sentimento de desamparo. A pessoa está dentro do hospital, está em casa, há um sentimento de desamparo. Então, como é que eu posso ajudar alguém perante o inevitável? Como é que eu posso ajudar alguém perante o inevitável? Agora, para a família, eu queria lançar a primeira orientação e o primeiro conselho. Estar junto de quem está no limite da vida é muito importante. A família, quando há uma doença, a primeira coisa que procura saber do médico é quanto tempo de vida. Depois vai as estatísticas da internet e começam a viver um pesar muito grande quando aquela doença normalmente na estatística dá tantos meses de vida, 1 mês, 2, 3. Então, a família se sente morrendo junto. Mas a família tem obrigação de estar junto de quem está no limite da vida. Isto é obrigação da família. Normalmente, fica muito frio. Normalmente as pessoas, quando se deparam com a finitude da vida, a tendência é abandonar. Eu sempre digo aqui na igreja, no caso de um homem e uma mulher, quando o homem adoece, a estatística diz que a mulher fica junto. Vai até o limite da vida e morre, o marido morre, mas ela não larga. Mas às vezes o homem não. O homem tem esta dureza de coração. Quando a esposa está incapacitada, a tendência é abandonar. Qualquer pessoa que tenha um acidente e fique handicapped, fique incapaz, mulher fica com o homem até o fim. Homem não fica. Larga a mulher e diz, não, poxa, fica com a tua família que eu vou viver a minha vida. Então, nós temos que entender
que estar juntos na hora do pesar é importante. E nós temos que aconselhar as famílias a isso. Então, apesar de todas as boas intenções, às vezes as pessoas também não sabem dizer e o que fazer para confortar aquela pessoa que está morrendo. Eu tive essa experiência há 2 anos atrás, com a minha mãezinha, 91 anos, eu recebi uma notícia, a minha irmã ligou e disse, olha, a mãe está no limite da vida. Peguei um avião e fui para Portugal. E foi talvez a decisão mais importante, porque eu tinha muita dor de imaginar que um dia a minha mãe morresse, porque eu amava a minha mãe, amo a minha mãe eternamente, enquanto eu viver vou amá-la. Agora, nas minhas emoções, e como no tempo que ela esteve viva, como mãe. Mãe não é coisa, mãe é mãe, mãe é que nos gerou, mãe é que foi a maternidade. Então, eu sempre tive um amor, um carinho muito grande pela minha mãe. E quando eu recebi o telefonema, eu peguei o avião e disse, meu Deus, eu tenho que me confrontar com esta realidade. E eu tenho que ser importante para minha mãe nestes dias finais. Eu não posso fugir, porque os meus irmãos todos fugiram desta realidade. Eu disse, eu não posso fugir. Ela não me chama de anjo. A minha mãe dizia, você é o meu anjo. Então, se eu sou anjo, é anjo na hora boa e anjo na hora da limitação da vida. Então eu fui, a minha filha, nossa filha Lala foi comigo. Chegou uma hora, a Lala não conseguiu ficar no quarto. Saiu chorando, disse, papai, eu não aguento ver a vovó assim. E eu fiquei ali os últimos 10 dias de vida. A minha mãe só queria saber se eu a amava. Agarrava na minha mão, dizia, canta um corinho, canta um hino. Eu cantei hinos, eu li a Bíblia, eu fiquei do lado dela, eu só dizia, mãe, eu te amo, mãe, estou do seu lado. Mas eu fui capaz de ir preparando, porque ela passava muito tempo apagada, porque nessas casas de repouso, dão muitos medicamentos para não dar trabalho ao idoso, né? Para o idoso não dar trabalho, eles entopem de calmantes, então a pessoa fica dormindo grande parte do tempo, mas o tempo que eu pude passar com ela, eu tenho fotografias disso, passamos de mão dada, e ela dizia, lê a Bíblia para mim, filho. Aí eu abri, li os salmos, li a palavra, li a revelação, canta aquele corinho, segura na mão de Deus. Eu disse, segura. Aí as enfermeiras vinham no quarto, saber o que era. Não pode cantar alto. Eu disse, posso sim, é minha mãe. Eu vou cantar bem alto aqui. Segura na mão de Deus. Então, eu percebi que a minha mãe tinha uma conexão com Deus, uma convicção e uma certeza de tudo aquilo que ela aprendeu pelos ensinamentos que eu passei a ela. E o que ela queria? Ela queria ter o filho do lado dela. Então, este é o primeiro conselho que eu dou, porque nós precisamos de estar mentalmente preparados para conversar com a família, para conversar com o médico, para conversar com a enfermeira. Porque eu me recordo, o primeiro dia que eu cheguei lá, veio o médico e disse, eu cheguei numa terça-feira, o médico falou, olha, a sua mãe só vai viver mais 2 dias. Eu disse, esta é a sua forma de ver técnica da medicina, ela está no limite da vida, vai viver até quinta-feira o máximo. Ok, então eu fui e ela viveu ainda mais 15 dias, veio a falecer depois no outro domingo da segunda semana. Mas eu entendi que a minha presença junto do médico, junto das enfermeiras, como capelão, nesses últimos dias eu dei respeito e dignidade à minha mãe. Porque tem milhares de pessoas que morrem sozinhas em casa, morrem dentro de hospitais, a família não está aí. A família pergunta assim, quanto tem na carteira de poupança? Tem casas tão registradas, como é que vamos fazer a divisão? Às vezes a pessoa ainda não morreu, já aparece sobrinho que não existia, nem tinha CPF, mas na hora aparece um sobrinho sempre.
Uma sobrinha sempre, que nunca ajudou a tia, que não fez nada, mas quando sabe que tem um bem, a pessoa aparece e diz: opa, estou aqui. E nós, como evangélicos, conselheiros, eu vou tratar disso daqui a pouco, temos que saber orientar também a família que deixa bens, a pessoa que deixa bens e que, amado, vou lhe dizer uma coisa, infelizmente, eu me recordo, eu tinha 18 anos quando o papai descansou. Estamos ao lado do caixão, a família, e a minha cunhada, que era casada com um irmão meu, perguntou assim: para quem vai ficar o sítio? Eu disse: olha, pergunta à minha mãe, ela vai te responder já. Vai dar uma do português aqui dentro, vai virar, vai se tornar aqui um campo de guerra. A pessoa ainda estava quente, já estavam perguntando para quem é o sítio, e o prédio, e o carro, e isto e aquilo. Então, a presença do capelão é importante, porque nós somos conselheiros na hora do pesar. Nós estamos sendo preparados na igreja para conversar com médico, enfermeiro e familiares. Olha a posição do capelão. Porque eu, no caso da minha mãezinha, eu fiz isso. Foi lá a chefe das enfermeiras. Eu sentava com ela e disse: eu quero que a senhora descreva o que vocês dão, o que você... mas ela já está muito fraquinha, a sua mãe quer apenas viver. Eu falei: claro, ela quer viver, tem direito. Não somos nós que vamos abreviar os dias, só Deus pode determinar, e não é ninguém que pode determinar, já lhe expliquei isso na última vez, quantos dias mais ou menos a pessoa vai viver. Os dias estão escritos. Quando nenhum deles havia ainda, o Senhor já tinha escrito. Então ninguém tem o direito de abreviar, mandar desligar aparelhos, ninguém. Isso aí é um erro. Então nós temos que estar preparados para falar tanto com o médico, quanto com os enfermeiros, quanto com os familiares. Segundo lugar, preparar a família para a despedida de quem amaram e amam. Então as pessoas que estão morrendo usualmente sabem que vão morrer. Há uma estatística médica, nós temos aqui 2 médicos esta manhã. Há uma estatística médica que diz que 95% das pessoas sabem, têm um feeling, uma sensação de que vão morrer. Você sabia disso? Não é a pessoa que bate num acidente. A pessoa que está doente tem esta sensação. Eu acompanhei vários casos ao longo da minha jornada pastoral. Sabe como Eclesiastes diz que o fio de prata se rompe? Há estatísticas médicas que dizem que a pessoa começa a ver umas coisas lindas, coloridas, luz. Isso tudo são sinais de que a pessoa está para morrer. O fio de prata vai se romper a qualquer momento. Eu me recordo, há muitos anos, eu fiquei do lado de uma pessoa idosa que estava para partir, e ela disse: eu estou vendo um céu lindo, é muita luz, muitas cores, olha, agora tem um verde lindo. Isto tudo eram as emoções se adaptando à finitude da vida. Então 95% das pessoas, quando estão morrendo, sabem que vão morrer. E nós não podemos ter medo disto e fugir das pessoas. Então qual é o segredo? Terceiro conselho: quando eu estou como capelão, aconselhando e cuidando de alguém na finitude da vida, eu tenho que deixar a pessoa assumir a liderança desse momento. Há pessoas que falam sem nenhum problema sobre a morte, mas há pessoas que não querem falar sobre a morte. Algumas pessoas falam sem pesar nenhum de que a morte é um fato, mas outras querem afastar da sua consciência essa ideia da morte. Então, não force conversação sobre morte se a pessoa não quiser falar. Mas fale e seja um bálsamo doce e cordial se a pessoa tem consciência e quer falar. E eu vou lhe dizer o que tem que falar, naturalmente.
Então, às vezes, amados, a simples presença do capelão ou da capelã com a sua Bíblia junto a alguém que está morrendo é muito mais importante às vezes do que palavras. Porque há pessoas que não sabem lidar com isso. Várias vezes eu faço até um pouco de humor com esse momento, mas nós tivemos um caso de uma irmã que estava no hospital muito mal e um grupo foi visitar e tinha no meio do grupo uma pessoa que era da lei. E a pessoa chegou e disse: olha, Deus, tu quiseres curar, cura, senão prepara o lar celestial. A irmã disse: é ruim, tá? Então, porque não sabem fazer este approach com esta questão. Então nós precisamos de entender que a presença fala mais do que palavras. E outro aspecto que eu creio que é fundamental na relação da família e do capelão com a pessoa que está na finitude é dizer que amam a pessoa, que a família é pessoa. Olha, as pesquisas que eu fiz dizem que o que mais a pessoa quer ouvir é que ela é amada. Nós que estamos aqui em plena saúde, o que mais queremos é saber se somos amados ou não. Imagina quem está no limite da vida. Eu ontem vi um videozinho de uma moça americana que estava se casando, o pai estava com um tumor no cérebro e desde criança o pai cantava uma música para ela, era o password da família. E ela queria que essa música fosse tocada no casamento, só que o pai adoeceu, tinha um câncer, um tumor no cérebro muito agressivo, e ela levou o pai para a festa de casamento, numa cadeira de rodas. O pai já não mexia um dos braços, dançou com o pai na cadeira de rodas, beijou o pai, sentou no colo, falou eu te amo, e o pai chorava. Eu não sei se aquele choro era apenas porque ele ia morrer, ou se era a felicidade de saber que ele era amado, porque ele amou os filhos. Então, estar com alguém que está enfrentando a morte é um ato de amor. E é fundamental a presença e o amor. Às vezes, sabe, não é preciso grandes palavras. Às vezes o menos é mais. Mas é a presença. É aquela transmissão de: irmão, eu te amo. Isso é conforto, isto é doçura, isto é cordialidade. Então, há coisas importantes que devem ser ditas a alguém que está morrendo. Pense que a pessoa que está morrendo tem sentimentos e necessidades. E o que tem que ser dito, volto a repetir, sem ser prolixo, tem que ser palavras de doçura e conselhos cordiais. Nada de chegar a uma pessoa que está no limite da vida e dizer: eu te avisei, hein? Você fumava, eu te avisei. É bem feito, esse câncer é bem feito. Nada disso. Nada disso. Isso é alguém que está esperando partir a herança. Os crentes não podem ter essa posição. Então, nunca se esqueça de dizer a alguém que está no limite da vida: eu te amo. Mostrar afeto, mostrar carinho. E há coisas que às vezes só no limite da vida as pessoas dizem umas às outras. Por exemplo, perdoe-me. Às vezes há filhos que levam a vida inteira brigando com os pais. E na hora do desenlace, o Espírito toca alguma coisa e a pessoa diz: me perdoe, eu não fui um bom filho. Aí o paciente diz: não, me perdoe se eu não fui um bom... Essa coisa do perdão falado é coisa que é muito importante ser ouvida com alguém que está na finitude da vida. Dizer eu te perdoo ou perdoe-me, isto é bálsamo. Dizer obrigado a tudo que a pessoa fez na vida. Dizer eu te amo
são coisas da doçura e da cordialidade que o capelão tem que saber dizer e fazer. O capelão não é um pregador evangelista que está num púlpito e manda força e fogo. Ele é doce e é cordial. Depois, deixa a pessoa falar o que é importante. Quando eu disse há pouco, deixa a pessoa assumir a liderança do momento, numa visita de um hospital ou em casa, é muito importante ouvir o que a pessoa tem a dizer. Porque há pessoas que, por uma questão de personalidade, não costumam expressar sentimentos nem emoções, mas há pessoas que gostam. Então, o capelão dizer à pessoa o que você acha que é o importante da sua vida, o que você precisa, o que você está pensando, você precisa de ajuda de alguma coisa concreta, porque há pessoas que são, não importa, a pessoa é um empresário, e há segredos empresariais que às vezes só na hora do desenlace a pessoa vai falar, e às vezes não fala nem com a família, mas fala com o capelão, com o doce, cordial conselheiro, o capelão da Igreja Cristo Vive. Então, há coisas que a pessoa quer deixar acertada, coisas dos seus negócios, coisas da casa, sabe? E às vezes o estar junto, o estar presente do capelão é fundamental, porque há pessoas que precisam de abrir o coração, precisam de se liberar na hora em que a finitude da vida se aproxima. Então, outro aspecto também muito importante encoraja a pessoa a compartilhar as suas memórias. Porque o que é que fica da vida? São as memórias. E volto com muito amor sempre no coração a falar da minha mãe, porque aqueles 10 dias que eu passei com ela, quando ela estava plena mentalmente e conversava comigo, baixinho, mas conversava, eu pegava o meu smartphone e abria a fotografia do Davi. Ela lá estava comigo, ela gostava muito do Davi. E eu abria e perguntava, quem é este? Ele dizia, é o David. Ele é um malandro, né? É o David. Olha, mostra essa foto aí, eu com a minha mãe. Aí, olha. Ela estava no limite da vida. Não tinha lá, os outros irmãos não apareceram, amado. Ninguém apareceu. Aparece quem é de Deus. Deixa só um pouquinho, bispo, a fotografia da minha. Então ela estava, olha, com oxigênio. E eu fiquei ali 10 dias falando com a minha mãe. Sempre imaginando, depois sou eu que vou fazer o funeral. Atenção, hein? Não é o João dos Anzóis, é o filho. Então eu fiquei do lado dela, eu abracei. E ela, nos momentos de lucidez, quando os calmantes perdiam o efeito, ela me olhava e dizia, meu anjo, meu anjo, meu anjo, dá minha mão, não abandones a tua mãe. Não, mãe, imagina se eu vou abandonar a senhora. Por dentro, meu amado, só Deus sabe como é que eu estava. Por dentro, implodindo. Mas era eu que tinha que fazer esta parte. Olha aí, eu tenho, graças a Deus, essas fotos que provam o como é importante a coisa de ser dita, mãe, eu te amo, ou para a pessoa que você está acompanhando, puxa, eu te amo, você é uma pessoa importante, fala de memória. Então, eu falava ao ouvido da minha mãe e dizia, mãe, a senhora se lembra quando eu e os meus irmãos fizemos assim, assim? Eu tenho um irmão mais velho que era muito arteiro, então nós os 5 apanhávamos por causa do meu irmão mais velho, que era um terrorista, né? Todas as dificuldades que nós tivemos foi por causa do meu irmão mais velho. Então, mãe, lembra quando nós fazíamos? E a minha mãe, sim, vocês eram muito malandros, meu filho. Ah, mas você é o meu anjo, você é minha mãe, eu te amo. Então, esta coisa da presença, da doçura, da cordialidade, que pena que isto não é o modus vivendi das pessoas. Porque muita gente vive ao lado um do outro, dorme na mesma cama e não tem doçura, não tem cordialidade, não tem nada.
Infelizmente, é verdade. Nós deveríamos ser doces e cordiais 24 horas, especialmente com a nossa família, amado. Nada de frieza, porque eu nasci. Não tem nada disso, amado. O crente foi batizado com amor. O Espírito Santo, quando veio à nossa vida, nos encheu de amor. Então, às vezes a pessoa só é cordial e doce porque o outro está morrendo. E esta cordialidade, esta doçura, devia ser constante. Então, graças a Deus que eu fiz este momento de despedida, que fez tão bem a minha alma. Fez tão bem. Depois, quando eu voltei, como o médico disse, era na quinta, depois passou sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Eu falei, poxa, Deus é capaz de dar mais uns tempos à minha mãe, vou voltar para o Brasil. Voltei na sexta-feira, domingo de ceia, acabei a ceia do Senhor, minha irmã ligou e disse, olha, a mamãe descansou. E eu falei, agora tem que ser eu que sou o anjo da vida, eu é que sou o capelão. Aí eu peguei outro avião, lá vou eu outra vez. E depois você percebe como é que quem ama e quem não ama. Você depois percebe quem está lá dizendo a que horas é que o banco abre amanhã para começarmos a dividir o dinheiro, e quem é que realmente é doce e é cordial, amado. Então eu estou lhe passando isto, não é porque estamos agourando alguma coisa, mas esta é uma realidade, é inevitável. Nós temos que ter um comportamento evangélico nesta hora. Então, é o que eu disse aqui há uns tempos atrás. No dia seguinte ao funeral da minha mãe, apareceram os irmãos, apareceram as sobrinhas, apareceu neto. Qual é a minha parte? Eu digo, trabalha, amado, vai trabalhar, que essa é a tua parte. Então, eu não tive nenhum constrangimento, apesar das pessoas que cercavam a minha mãe, dos enfermeiros médicos, de demonstrar todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha doçura, toda a minha cordialidade. De mão dada, nós passamos horas de mãos dadas, cantando corinhos, amado. Então, foi uma morte preciosa, uma morte com dignidade, com respeito. E é isso que eu quero passar às pessoas que estão se formando na capelania, porque eu ainda pude compartilhar memórias com a minha mãe, porque ela era muito, a parte intelectual da minha mãe era muito forte, ela lia muito. Então, 91 anos, mas o cérebro dela era jovem. Então eu compartilhei memórias, compartilhei coisas de família, compartilhei objetivos. Sabe que houve um momento que eu disse, mãe, quando a senhora sair daqui, eu queria levar a senhora para aquele restaurante que a senhora gostava. E ela disse, vamos sim, meu filho. Já estamos compartilhando memórias e objetivos. Eu sabia pela instrução médica que era inevitável. Aliás, eu tenho uma carta da minha mãe em casa em que ela disse, meu filho, eu estou te escrevendo essa carta porque é inevitável, pela minha idade, eu sei que eu vou morrer, eu preciso deixar isto que é organizado com você, porque você é o anjo da minha vida. Então eu sempre tive um comportamento com família e com igreja. Você sabe quem eu sou, me conhece há muitos anos. Sempre tive um comportamento de honestidade, lealdade, sinceridade, de verdade, porque eu entendo o significado de família. E quero que a sua família tenha este tipo de atitude entre os familiares. Porque, irmãos, o que é a vida se a sua família não for uma família organizada, estreitada e unida? É uma perda de vida, cara. A pessoa perde simplesmente a vida. Então, cada um vê o fim da vida e da mortalidade de uma forma diferente. Algumas pessoas pensam que o mais importante são os acertos. Tem que acertar alguma coisa, tem que corrigir, especialmente relações de famílias e amigos. E outro aspecto, quando há rupturas familiares, o capelão tem que estar junto para, no final, impedir que a pessoa parta com uma ruptura, se for possível, claro, uma ruptura de família.
Porque eu já fiz funerais, amados, de irmãos, que os filhos não falavam com o pai ou com a mãe e depois apareceram no dia do funeral, sabe, querendo impor, querendo bancar. Há pouco tempo eu fiz um funeral que a ex-esposa, eu estava fazendo o funeral de uma pessoa da igreja que era casado pela segunda vez, há 5 anos. A ex-esposa foi no funeral, meteu o dedo assim na minha cara e disse: o senhor só vai falar o que os meus filhos deixarem. Eu disse: não, senhora, está equivocada, minha amada. Aqui, nesse momento, quem manda é o capelão, é o pastor da igreja. Eu não vou falar o que seus filhos mandarem. Mas foram os meus filhos que pagaram o caixão. Eu disse: não fizeram mais do que a obrigação deles. Tinham que pagar o caixão. Então, nem na morte deixaram a pessoa em paz, amado. A senhora me enfrentando ao lado do cadáver, com o dedo em riste. Eu disse: não. Eu tenho um ritual, eu vou fazer o ritual. Com doçura, vou fazer o ritual. Eu vou cantar os hinos que eu quiser cantar, eu vou pregar o que eu quiser pregar. Quem vai fechar o caixão sou eu, os bispos da igreja. Quem vai carregar somos nós, porque esta é uma cerimônia cristã e evangélica. Eu disse: deixa a pessoa falecer em paz, cara. Até na hora da morte. Uma ex-esposa de 5 anos, bancando terrorista na hora da dor da outra esposa. E aí eu fui ter com os filhos e falei: olha, eu tenho um ritual. Eu vim aqui para cumprir o ritual. E os 2 filhos disseram: não, faça o que o senhor quiser. Meu pai amava muito o senhor é que esse é o momento da igreja. Então nós cantamos, nós louvamos, cantamos um monte de hino. E depois a senhora veio me pedir para cantar Efésios 6. Ninguém se lembrava do Efésios 6. Cantamos Efésios 2, 5, 8 e não saía. E eu, meu Deus, sabe, porque se criou um clima, sabe o clima? E não saía Efésios 6, saía Efésios 4, 10, 4, 11. E ela dizia: mas ele queria ouvir o Efésios 6. Eu disse: mas tá bom, mas ele já não está aqui. A casa está vazia. O inquilino já está com o pai. Então, é muito importante o capelão corrigir problema de relações de família, rupturas, porque dói muito a pessoa que está lá no limite da vida ainda ter uma ruptura. Há pessoas que gostam de focar em lembranças vividas, metas conquistadas, outros querem se livrar de remorsos do passado. Amado, como é importante alguém que está junto, preparado, quando alguém está morrendo, em angústia da alma, por causa de um marido, por causa de uma esposa, por causa de um filho. A presença é muito importante. Agora, há pessoas que querem ter certezas do significado da vida, do que elas vão viver depois. Há pessoas que gostam de conversar sobre o legado que deixam, as memórias. Há pessoas que a única coisa que precisam de saber é se elas foram importantes para a família. Tudo isso, eu sei que tudo isso que eu estou dizendo, alguns estão escrevendo, outros não vão guardar. Mas pense nesta coisa: a presença, o preparo, a doçura e a cordialidade. Guarde isto pelo menos no seu coração. Agora, seja muito sincero e muito gentil. Claro, não tem que evitar falar do fato da doença se a pessoa assumir a liderança e quiser falar da doença. Pode deixar, tem que deixar falar. Não evite falar. É também certo dizer à pessoa que está no limite da vida que o conselheiro não tem todas as respostas a todas as questões ou sabe responder a tudo, mas já o mínimo que você tem que ter de preparo tem. Para ser capelão tem. Então, seja sempre sincero, com a pessoa doente, com a família, com a verdade de Deus.
Seja sempre sincero, doce e cordial. Mantenha-se aberto para conversar. Nunca, na hora, essas coisas que eu digo, há pessoas que gostam de falar de memórias, há pessoas que gostam de falar dos seus projetos, que se sentem, que querem saber se se sentem amados, mas há pessoas que simplesmente não querem nada. Mas a presença, o menos é mais, entende, Lana? A presença, a Bíblia, isto dá segurança. Isto dá segurança. Então, coisas que o conselheiro tem que evitar dizer a quem está morrendo. Primeiro, não dê falsas esperanças e garantias do que você não sabe, porque isto na realidade vai deixar a pessoa muito mais ansiosa. Não dê falsas esperanças. Quando eu estava com a minha mãe, o médico disse, só mais 2 dias. Eu tenho fé, então a minha fé estava acima da ciência. Mas havia ali um fato que eu compreendia nas palavras da minha mãe, que ela já estava entendendo que o fio de prata ia se romper a qualquer hora, como diz Eclesiastes. Então, eu não dei falsas esperanças. Eu preparei o coração da minha mãe, porque ela falava muito da Bíblia, falava muito dos hinos da igreja, falava muito dos netos. Então, eu fui alimentando, não com as falsas esperanças, mas com uma realidade espiritual. E outra coisa que não se deve fazer com um paciente que está morto, não provocar, se a pessoa não quiser, com severidade, porque uma coisa é assim, às vezes eu já tive várias experiências assim, tem um esposo de uma irmã da igreja que está muito mal, ele não é crente, mas diz que a última pessoa que queria falar é com o apóstolo Miguel Ângelo, está lá na Santa Casa da Misericórdia, 2 horas da manhã. Eu disse, eu vou. Cheguei lá 3 horas da manhã, a Santa Casa, toquei, o enfermeiro abriu, olha, tem um paciente aí que está mal e tal, pediu para falar comigo. Sim, senhor, o senhor é o apóstolo, pode entrar. Fui lá no CTI, cheguei próximo, abençoei, como é que está? Ela, sabe, se eu sair daqui, eu vou para a sua igreja, mas eu queria ouvir, porque e se não sair, para onde eu vou? Aí eu lhe falei do plano da salvação, oramos, 5 minutos depois, foi, deu o último suspiro, foi. Portanto, ele não era salvo, mas queria, o espírito era um eleito, não tinha sido salvo até a hora da morte, em 3 ou 4 minutos, 5 minutos antes, ele confessou Jesus. Ele quis, ele era uma ovelha, só que viveu perdendo a vida, deixava a esposa aqui na porta, ia embora, voltava no final do culto e na morte confessou. Ótimo. Mas há pessoas da lei que quando uma pessoa está lá, a gente pode ser crente ou não crente, mas a pessoa vai e diz, agora aceita Jesus como Senhor e Salvador. A pessoa está amarrada na cama, levanta a mão, mas não pode levantar, está amarrada. Só se levantar a mão que é salva. A pessoa está lá já sem força, mas está com gás amarrado. Como é que eu vou levantar a mão, meu amado? Pisca o olho, faz qualquer coisa, faz assim com a cabeça. Amado, essa falta de doçura e de cordialidade, exigindo que uma pessoa levante a mão, faça assim com a cabeça, isso não existe. Isso não é a postura de um capelão. Palavras severas, duras, palavras e conversas dramáticas não são para a hora do desenlace. A hora do desenlace exige doçura e cordialidade, com conhecimento, com sabedoria. Agora, vamos caminhando por os 15 minutos finais. A palavra bíblica e a oração da fé mostram, através da vida do capelão, o caminho que o Senhor preparou para todo o povo que Ele chamou. E claro que o capelão tem que estar preparado para a ministração da palavra. Presença, família,
E há pessoas que dizem, eu sempre digo, o senhor me permita que eu ore? Sim, sim. Às vezes eu vou fazer visita, a pessoa está recebendo oração e tem uma família de uma outra pessoa que está lá na terceira cama e diz, o senhor podia também orar? Claro, vamos lá. Então, essa presença com a Bíblia, isso, amado, isso é o céu baixando dentro de uma casa ou de um hospital. Agora, pastor, tem um detalhe. Eu posso mostrar emoções a uma pessoa que está doente, no limite da vida? Amado, ouça, nós não somos de ferro. Emoções são emoções. Pastor, aqui às vezes eu vou visitar uma pessoa, sinto vontade de chorar com a pessoa, chora. Porque essa coisa de você achar que não, o crente não chora, o crente não é humano. O crente é humano. Pastor, nesses dias todos o senhor passou com a sua mãe, o senhor chorou. Ih, você nem imagina. Então, emoções são um espelho para o paciente. Às vezes o coração do paciente se conecta tanto ao conselheiro, ao capelão, que é uma experiência que os dois têm, o capelão, o bom samaritano, com a pessoa que está no limite da finitude da vida. É uma experiência muito forte. No meu caso foi uma experiência maravilhosa, porque era o meu sangue, era a minha própria mãe, que foi salva e que eu sabia qual era o destino dela. Agora, muita gente está dentro de um hospital, em casa morrendo, e não sabe qual é o destino. Eu tenho que estar preparado. Agora vamos mergulhar na Bíblia Sagrada sobre isso. Então, Hebreus 9, 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disto vem o juízo. Então você tem que saber explicar que não existem 2, 3, 4 oportunidades na vida. Existe uma oportunidade na vida. Morreu, segue-se o juízo. E a Bíblia não diz, está ordenado falecer. Está ordenado morrer. Porque há tempo de nascer e há tempo de morrer. Nós é que temos muito, entre aspas, estou dizendo nós, o ser humano, muito medo de tratar desse assunto. Acho que é a realidade. Está ordenado morrer uma vez. Então, numa oportunidade de uma conversa com um paciente, em que ele diz, pode me falar de Deus, pode falar da Bíblia, explicar, olha, não existe reencarnação, existe ressurreição. O homem que morre em Cristo já desfruta após a morte da presença de Cristo. A pessoa que morre sem Cristo nunca mais terá a oportunidade de Jesus. Então isto de forma cordial e doce tem que ser dito. Nós não podemos negar a Bíblia Sagrada. Isaías 57, 1 e 2. Perece o justo e não há quem se impressione com isso. Os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere esse fato. Pois, agora ouça, o justo é levado antes que venha o mal. Amado, a ovelha não morre. Isso tem que ser dito ao paciente. Ovelha não morre. Diz que antes que venha o mal, diz que o Senhor leva o justo. Então isto é uma convicção espiritual que nós temos. Aí, porque o mal que está falando aqui é o quê? A morte, é o último inimigo. Então antes que venha, o justo já é levado por Deus. E como ele é justo, olha o diz o versículo 2, entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. Por isso uma pessoa que é salva, está num leito de enfermidade, ele descansa porque sabe que antes do mal vir, chegar, o Senhor leva o justo. Pastor, o senhor acredita nisso? Uau! Quem vou acreditar? Eu acredito no que o Pai... Então veja, entra na paz, quer dizer que não entra no sofrimento. Quem morre sem Jesus já entra no sofrimento consciente no lago do enxofre. Mas quem morre em Cristo entra na paz.
A pessoa tem que saber disso. Ela não vai sofrer, a alma dela não vai ser penada, sofrendo por aqui. Ela entra na paz. E quem está num leito de retidão tem o quê? Descanso. Por que descanso? Porque ele sabe para onde a pessoa vai. Salmo 103, versículos 15 a 18. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, nasceu, floresceu. Soprando nela o vento, o que acontece à flor do campo? Desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Ou seja, quem não tem Jesus não sabe para onde vai. Às vezes tem um carro, tem um post-it com um adesivo e diz assim, onde passarás a eternidade? A maioria das pessoas não sabe. Porque não é justo, não tem Jesus. Então o capelão pode-se, numa conversa doce e cordial, a quem não é ainda salvo, explicar-lhe que uma aceitação desta verdade da palavra é a aceitação, é a conversão, é o recebimento de Jesus. Porque diz a palavra agora, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Quer dizer que nós aqui nesta terra estamos plantando também em favor dos nossos filhos. Mas a misericórdia, versículo número 18, para os que guardam a aliança, para os que se lembram dos seus preceitos e cumprem. Então, saber dizer a uma pessoa, volta, bispo, por favor, ao versículo 15. Isso. O homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, floresce, 16, sopra o vento, desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Não conhece o seu lugar quem não tem Jesus. O justo sabe, ele descansa, ele sabe para onde vai, ele sabe dessa parte espiritual da sua vida. O justo sabe, as pessoas que não têm Jesus não sabem. E é aí que está o grande tormento da vida, amado. Pode acreditar no que eu lhe estou falando. O grande tormento da vida das pessoas é o que vai acontecer comigo depois da morte. Agora é justo, descansa, porque antes que venha o mal, o Senhor leva. Eclesiastes 3, 1 e 2 disse, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para o propósito, todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Nós temos que estar preparados para isto. Assim como nascemos, nós morremos. Agora há pessoas que vivem como se nunca fossem morrer. E outros morrem nunca tendo vivido. Amado, recuse-se a viver uma vida sem vida. Tenha convicções, porque você só pode dar à pessoa o que você acreditar. Se um paciente está na finitude e diz, mas o que vai acontecer comigo? Tem Jesus? Está no descanso? Olha, antes que venha qualquer mal, o Senhor Jesus te leva à presença dele. Não tem Jesus, olha, cabe ao homem morrer uma só vez, depois vem o juízo. Então, a minha palavra é que você creia nesta palavra, que você creia no Senhor Jesus Cristo. Então eu vi casos de pessoas já no limite que confessaram Jesus. Eu vi casos em que a pessoa estava em coma, estava induzida ao coma, e caiu lá uma lágrima, e eu falei com a pessoa como se a pessoa tivesse normal, que é a posição do capelão. Falei como se fosse normal. E veio lá uma lágrima, não sei porquê, se a pessoa me entendeu, se ouviu, mas a palavra é viva e é eficaz. Ela vai até os intentos do coração. Amada, ela é poderosa. Uma pessoa pode estar em coma e Deus levar a palavra até o seu consciente, que aparentemente está inconsciente. João 11, 25 e 26 disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que tenha que morrer, vai viver. Isto a pessoa tem que saber, amado. Isto a pessoa tem que saber.
Um pensador disse uma vez: a maior desgraça para um ser humano é viver sem Deus nesta terra, porque ela morre e morre. Nós vamos morrer e viver. Significa que o crente na realidade não morre, morre o corpo, mas a verdadeira identidade é o espírito, vai continuar vivo. Então a pessoa pode com doçura, não precisa ser forte como eu estou aqui pregando, com doçura e cordialidade explicar estas coisas. Versículo 26: todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isto? Então veja como é uma coisa cordial e doce falar a uma pessoa: se você crer, você não morrerá eternamente. Você crê? E a pessoa diz: eu creio. Pronto, é salva. Confessou com a boca, creu com o coração. Não precisa de fazer um grande apelo, dizendo: meu irmão, olha que o demônio está aí à tua volta, olha que o diabo e Satanás, eis que vejo uma pena verde, uns 7 catacumbas aí na tua cabeça. E a pessoa morre logo quando saber que tem um catacumba na cabeça dele, meu irmão. Doçura e cordialidade de conselhos sábios. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É ovelha, vai ouvir. Pode estar lá no coma, no pré-coma, vai ouvir, amado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E nós vamos seguir o Senhor. Depois diz: eu lhes dou vida eterna. Você sabe que Buda não dá vida eterna a ninguém, Maomé não dá vida eterna a ninguém, Confúcio não dá vida eterna a ninguém, Gandhi não dá vida eterna, Shiva não dá. Nenhum dos deuses desta terra tem esta garantia. Então, como é bom, doce e cordial explicar a uma pessoa: olha, você está nas mãos de Jesus e ninguém te arrebatará. Lucas 16, 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o incrédulo, o rico, foi sepultado. Mas a pessoa que era de Deus, diz que os anjos levam ao seio de Abraão. Os anjos levam ao seio de Abraão. Diz que antes que venha o mal, o Senhor leva. Quem é que leva? Os anjos. Então, amado, por isso é que eu disse no início, escrevi esta frase aqui no início: o momento mais importante e mais feliz da vida é quando a porta abre que nos leva a Deus, na sua infinita beleza, na sua infinita bondade e misericórdia, para vivermos a eternidade. Salmo 116, 15. Preciosa é aos olhos do Senhor. Preciosa. Isto o capelão tem que saber dizer, amado. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Não é uma desgraça, é preciosa. Van Dijk dizia: promoção. Saímos da limitação humana deste corpo de carne para viver num corpo glorioso que a carne vira pó, não vira cinzas, hein? Nós depois vamos falar na próxima aula sobre cremação. Não vira cinzas, vira pó. Pó é pó, cinza é cinza. Você sabe, 75% do nosso corpo é o quê? Líquido, água. Sobra os ossos, praticamente. Então, quando uma pessoa é cremada, o que é cremado? Os ossos, triturado os ossos. Porque a carne, músculo, vira tudo água. Então diz que o pó volta ao pó, o pó não volta às cinzas, volta ao pó. E esta passagem da carne para o pó se dá onde? No sepultamento. Não se dá na cremação. Isso é para a próxima aula. Então, como é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Amado, ouça, aproveita a sua vida. Há pessoas que estão perdendo anos da sua vida, briga daqui, briga dacolá.
Amado, às vezes a pessoa tem tudo para ser feliz e se mantém num estado de infelicidade, fazendo os outros infelizes. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem, nunca viveram. Você sabe que há pessoas que morrem e a família, 72 horas depois, nem se lembra mais. Eu já fiz um funeral que uma senhora da igreja disse: já foi tarde. A pessoa foi tão problemática que já foi tarde, já deixou tanto sofrimento. Vamos aproveitar a vida que o Senhor nos deu para viver. O Senhor me disse no outro dia: cuida de você, Miguel. Puxa um pouco o seu freio de mão. Você viveu 40 anos de ministério correndo, ligado na tomada 380 volts. Segura, agora é hora de você olhar para você um pouco. É hora de você priorizar coisas. É hora de você pensar que você, para cuidar dos outros, você também precisa do cuidado dos outros. São coisas que Deus me faz pensar e meditar nestes últimos tempos, porque a vida, meu amado, você vive 100 anos é pouco. Se alguém aqui viver 115 anos é pouco. Olha, sabe que dia é hoje? Hoje que dia é? 12. Já se passaram 12 dias de janeiro. Tudo passa rápido, nós vamos. Então, você tem um guia de aconselhamento que nós distribuímos mês passado, onde tem um monte de versículos. Vamos para os 3 minutos finais agora, que é o momento do capelão no funeral. Capelão no funeral deve chegar no mínimo 30 minutos antes. Que horas é? É às 11, tem que chegar às 10h30. No mínimo 30 minutos. Ele deve se aproximar da família, cumprimentar e dar os sentimentos à família em nome do apostolado e da igreja, se postar ao lado do caixão, fazer uma breve oração silenciosa de respeito e, se pedirem a intervenção do capelão com uma palavra, já deve ir com uma palavra preparada. Nós já demos as fontes e as palavras que devem ser ditas. Você tem o seu guia de aconselhamento que nós distribuímos gratuitamente. Uma mensagem numa hora de um funeral nunca é dirigida ao morto. Normalmente se fala um pouco dos valores da pessoa. Estamos aqui para nos despedirmos do corpo do irmão, da irmã. Essa pessoa foi um crente maravilhosa, deu bons exemplos, deu um testemunho de vida. Nós estamos aqui em nome da igreja para glorificar o Senhor, porque este é um modelo que serve para outros, tá? Pega uma palavra bíblica, pregou 15 minutos, está ótimo. Mas nesta mensagem deve haver uma reflexão para quem está presente, porque as pessoas que estão presentes vão continuar vivendo. E aí sim, todo funeral é um momento evangelístico, em que o pregador, o capelão, faz um apelo à consciência. Se você tem Jesus Cristo, você é salvo, mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, olha, a finitude é esta, todos nós um dia estaremos aqui, mas quem tem Jesus, aqui está a casa vazia, o corpo está apenas aqui, o Espírito já está com o Pai, os anjos o levaram, crê em Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é a hora da evangelização, 15 minutos. Canta 2, 3 hinos, sempre com a permissão da família, e depois uma oração pelos presentes e uma palavra de gratidão por aquele que se foi. Chega o momento do sepultamento, que pode ser na terra ou pode ser numa gaveta. As últimas palavras de um sepultamento devem ser o Salmo 23. Então, ou você tem de cabeça, guardado, ou você abre a sua Bíblia e fala o Salmo 23. É cantado mais um corinho, é feito o final do funeral, cumprimenta os familiares e terminou a posição dos capelães. Muito importante deixar um convite. Esse último funeral que nós fomos, nós convidamos as pessoas: olha, vá na igreja, conheça o nosso ministério e tal. Se você tem um folheto, alguma coisa, é uma hora importante. Todas as pessoas são muito sensíveis com a questão da morte.
maioria delas com muito medo. É a hora doce e cordial de um capelão, conselheiro, revelar, repercutir, reproduzir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim seja, assim disse o Senhor. Nós vamos ter agora um momento de oração, a nossa consagração. Faça do seu lugar esse momento muito especial. Agora não é hora de você pensar na pessoa que está do lado. O seu santuário é você e Deus. Desliga o seu celular. O Senhor não vai lhe chamar pelo celular. Pode desligar, porque Ele não vai lhe chamar. Pastor, mas eu quero muito falar com Deus e estar na presença dEle. Então, quando você estiver dirigindo o seu carro, comece a clicar mensagens. Você vai ver Deus na hora, mais rápido possível. Estou a brincar. Mas desligue, porque Deus não vai te chamar pelo telefone agora. Agora é você e Deus no seu lugar de oração. Oremos ao Pai. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Segunda estrofe, diga comigo. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. aleluia. Porque Ele vive, Temores não há, temor não há. oh, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, agora vamos dizer juntos, a nossa vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor, por todo o bem, Senhor, por todo o bem que Tu nos tens dado, a nossa gratidão, a nossa gratidão, a nossa gratidão. Não volto para casa sem a certeza de que para a tua vida não há impossíveis. Por favor, não volto para casa com essa sensação,
uma impossibilidade. Não há nenhuma impossibilidade na tua vida. Nenhuma. Não há. Não há. Diga com fé: tudo posso naquele que me fortalece. Diga tudo. Olha o irmão do lado e diga tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo posso. Não há impossíveis. Amado, você tem estacas profundas. Não há impossíveis. Mas não há impossíveis. Haverá fé nesta igreja? Aleluia! Glória a Deus! Ele vive! Ele vive. Oh, aleluia! Glória a Deus! Não há impossíveis. O Senhor está dizendo ao meu coração: diga à igreja, não haverá impossíveis. Aleluia! Oh, aleluia! Não há impossíveis. Santo! É um pacto melhor e superior. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, oh. Não há impossíveis. Não há impossíveis. Tudo é possível. Eu creio. Eu creio. Eu creio. O Rama Sequer mandou. Não há impossíveis. Eu creio. Eu creio. O sobrenatural de Deus. Eu creio que os céus estão abertos. A chuva. A chuva é a primeira. É a serôdia. São as últimas chuvas. Aleluia. Impossível. Meu espírito me diz que não há impossível. Tudo. Rabasecamanta corobaba shekaraba. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Eu creio. Santo. Eu creio, Deus. Os céus estão abertos. Os anjos estão se movendo. Os anjos estão se movendo. Eles estão ministrando. São labaredas de fogo. E ainda que eu só veja uma nuvem, a mão de um homem. Tem chuva. Uau, tem chuva. Meu espírito tem paz. Meu coração se alegra. Ele é todo poderoso. Aleluia. Yes.
Alegria do Senhor. Oh, aleluia. Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Amado, não se põe tecido novo em roupa velha, rasga. Nem se põe vinho novo em odres velhos, rebenta. Vinho novo em odres novos. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga vinho novo em odres novos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha filha, venha dar a bênção final. Nossa bispa Cristiane, que o papai sempre chama de Cristiana, mas é Cristiane. Filha do meu coração. Levante suas mãos para o altar. Senhor, obrigado por esta palavra que recebemos hoje, Senhor. Para sermos o consolo e o conforto para aquele que está sofrendo. Nós cremos que seremos muito usados por Ti, Senhor. Para cada um que chegar a nós, Senhor, com a Tua sabedoria e o Teu discernimento. E declaramos, Senhor, vitória para as nossas vidas. Declaramos que os anjos de Deus estão ao nosso derredor, nos guardando, livrando de todo o mal. E declaramos, Senhor, que o Teu braço estendido está para as nossas vidas. E seremos proclamadores das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias e do Teu amor. O maior amor do mundo que deu a vida por nós. Sairemos da Tua casa em paz, em segurança. E chegaremos aos nossos lares, aos nossos trabalhos, guardados por Ti, Senhor. Crendo que o melhor já chegou às nossas vidas, porque foi o Senhor que de antemão preparou para nós, em nome de Jesus. Amém.